Hoje, Deus é a minha única meta. Aqui, o caminho para Deus é através do perdão. Não há outro caminho. Se o pecado não tivesse sido apreciado pela mente, que necessidade haveria de achar o caminho para o lugar onde já estás? Quem ainda estaria incerto? Quem poderia ter dúvidas quanto a quem é? E quem ainda desejaria continuar dormindo em pesadas nuvens de dúvida a respeito da santidade daquele que Deus criou sem pecado? Aqui, só nos é possível sonhar. Mas podemos sonhar que perdoamos aquele em que todo o pecado permanece impossível. E é isso que escolhemos sonhar hoje. Deus é a nossa meta. O perdão é o meio pelo qual as nossas mentes, enfim, retornam a Ele. Perdão para a metafísica de Um Curso em Milagres é o reposicionamento de existência. Perdoar para a metafísica de Um Curso em Milagres é lembrar que existir não é ser uma consciência fragmentada em imagens, em limites, em corpos, E lembrando que quando eu falo corpos, eu estou falando de qualquer coisa que tenha parecido surgir após o Big Bang. É por isso que Jesus ele pergunta aqui, ó, que necessidade haveria de achar o caminho para o lugar onde já estás? Então, essa consciência que está pensando todos nós, ela já está dentro de Deus e sendo parte do próprio Deus, porque não pode ser diferente. Se Deus é a fonte primeira, tudo que surge tem que surgir em Deus e a partir de Deus. Se Deus é a fonte da vida e a única existência, qualquer coisa que represente a vida tem que estar em Deus. Então, essa lição de hoje, essa afirmação que está contida aqui, é para que a consciência que aparentemente está fragmentada em todos nós que estamos vivendo esse percurso em milagres, seja lembrada de que ela não vive através das imagens e dos autoconceitos, mas que ela está em Deus, porque isso não pode ser mudado, porque isso é assim. Deus é a causa e qualquer coisa que realmente seja vida, seja real, tem que ser o efeito dessa causa. E, portanto, a imagem e semelhança de Deus em existência. Existir não é ser imagens, né? O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Deus não é uma imagem. Então, significa que o que é a existência verdadeira, até mesmo essa parte equivocada que está pensando todos nós, ela não é uma imagem. É uma existência que está fazendo imagens, que está usando o poder de existir para imaginar que existe através de imagens. Mas o que já existia antes pode existir depois? Se tem algo que está nos pensando, qual é a lógica desse algo passar a existir depois que você nasceu? Para surgir o Big Bang, algo está antes, então algo já existia. Então isso que faz o Big Bang já existe com isso que é a fonte da existência. Se eu já existo, como é que eu posso passar a existir depois? Só em sonhos. É o que Jesus está dizendo aqui. Como que isso que já existe, que já surgiu de algo que é a existência, pode passar a existir só depois do Big Bang? Se justamente por já existir, pensou fazer o Big Bang. Então é isso que Jesus está nos lembrando hoje. E a mesma coisa nós, né? Nós temos a impressão de que a vida começa a partir do nosso nascimento. Mas como que o que já existe, que fez tudo isso aqui, pensou tudo isso antes de você nascer, passou a ser existência só depois que você nasceu? Como é que você pode pensar que você passou a existir a partir do momento em que um corpo despertou aqui? Despertou não, né? Se iludiu aqui. Se foi justamente o que já existe que pensou o seu corpo, todos os corpos e todas as imagens. Não é lógico, gente? Vocês nunca pensaram sobre isso? É para esse lugar que Jesus está nos levando hoje. Porque, ao contrário disso, nós vamos fazer essa lição espiritualizando a separação, que é o que a grande maioria de nós muitas vezes faz, e no início é assim mesmo.
Hoje Deus é a minha única meta, como se a meta, né? Deus é a minha única meta, é a meta do Márcio, é a meta do José, do João, da Maria, da Benedita. Não. Não é hoje Deus é a minha única meta enquanto personalidade, corpo, eus psicológicos. Hoje Deus é a minha única meta. Enquanto consciência de existência, eu vou aceitar que existir já é agora, porque sempre foi com a fonte criadora. Lembrando que nós estamos na parte do livro de exercícios que fala do que é o pecado. O que é o pecado? O pecado é essa ideia de estar separado de Deus. Para a metafísica de um curso de milagres, pecado é sentir-se separado da fonte. Não preciso de nada além da verdade. Qual é a verdade? Não há separação da fonte. O que já existia antes continua existindo. Só pode imaginar que passou a existir depois em formas, em limites. Ó, o Filho de Deus é a minha identidade. Não essas imagens, essas formas e tudo isso que eu estou pensando aqui enquanto consciência de existência. E quando eu falo enquanto eu estou pensando, enquanto consciência de existência, não é o Márcio, não é você. Tem uma consciência que está pensando todos nós, e a partir da psicologia humana, se distrai achando que é corpos, que... E aí, olha só, quem rege o universo é meu ser. Então, quem está pensando que existe tudo, em tudo, todas essas coisas aqui, é o meu ser, é esse que está antes, é esse que já existia. Quer dizer, já existia não, né, gente? Pode falar no passado. É esse que já existe, porque Deus é o agora, e o que existe em Deus tem que ser o agora. Então, corrige aí, ó, não é já existia. Onde eu coloquei o já existia, vocês colocam existe aí. Coloca no presente, no agora. Quem rege o universo é o meu ser, por quê? Como é que eu posso ter passado a existir depois do Big Bang se eu já existia antes? E justamente por já existir que eu pude pensar que eu fiz alguma coisa diferente. Aqui é no nível da consciência. Por isso que quem rege o universo é o meu ser. Quem rege o universo é esse que sempre existiu e está aqui, ó, pensando que está existindo em outras coisas, que passou a existir depois que fez um Big Bang. Que se aquietem todas as vozes em mim, exceto a de Deus. Que se aquete esse pensamento de separação e todos esses ecos que estão representados em todas essas formas, e que só a certeza de que eu já existo em Deus e sou em Deus está aqui. Escolho passar este dia em perfeita paz. Escolho passar este dia lembrando que eu permaneço como Deus me criou e sou com Deus, e existo em Deus e por Deus. Hoje, Deus é minha única meta, porque a consciência realmente ela está sendo convidada a afirmar a sua única e verdadeira existência. Ela está sendo convidada a uma aceitação, a uma afirmação de existir, onde ela nunca deixou de existir. Deus, hoje, Deus é a minha única meta. Hoje, lembrar-me unido a Deus, existindo na única fonte de existência verdadeira, é minha única meta. Que eu me lembre de qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito? Usar tudo para lembrar que Deus é minha única meta. Porque, ao contrário, hoje Deus é minha única meta, você vai tornar Deus a única meta da sua personalidade. E aí você vai reafirmar a separação. Tem um eu aqui, buscando um Deus que está lá. Então, deixa eu fazer coisas para alcançar Deus. A única coisa que nós temos que fazer para alcançar Deus é lembrar que o que já existe não passou a existir depois, que pensou a separação em formas, em limites, em tudo isso que a gente chama de universo. Eu quero encerrar o nosso estudo de hoje com um convite para cada um, para trazer isso para a experiência mesmo, e eu sei que muitas vezes para nós é desafiador, porque a gente acredita muito que a vida é o corpo, tanto que a gente acredita tanto nisso que a gente espiritualiza muito a nossa experiência de um curso em milagres, né? Se a gente prestar atenção, se eu não ficar atento, eu ainda me pego pedindo para o Espírito Santo me ajudar. Espírito Santo, me ajuda a ter clareza aqui, me ajuda a fazer tal coisa ali. Espírito Santo, me mostra não sei o quê, mesmo sabendo que isso não é assim. Porque o Espírito Santo é só uma percepção corrigida. Então, se eu quero ter clareza, eu preciso decidir pela percepção corrigida. Separar o que é real do ilusório. Se eu quero que o Espírito Santo me ajude a tomar uma decisão, eu preciso usar a percepção corrigida sobre a crença que me faz parecer que eu tenho uma decisão a tomar.
Mas isso ainda não é a prática, não. Isso aí é só para vocês entenderem que é muito natural a gente ir para esse lugar, né? Eu quero convidar vocês, ao longo da sua experiência, ao longo do seu dia aí, que você vai fazer um monte de coisa, sempre que você lembrar, coloca um alerta, ou faz o que você quiser, ou não coloca, né? Tenta lembrar espontaneamente. Quando você estiver aí na sua vida, parecendo que isso aqui é a sua vida, sei lá, você está com a família, almoçando, se divertindo, questiona. Como que isso aqui pode ser a existência? O que já existia antes pode ter passado a existir depois do meu nascimento em um corpo? Faça isso repetidas vezes ao longo do dia. Sei lá, você está lavando louça, vem aquela sensação muitas vezes assim, né? Ai, que saco, eu preciso terminar essa louça. Parece que a sua existência agora é esse corpo que está lavando louça. Nesse momento, usa. O que já existia antes passou a existir a partir desse que está aqui lavando louça? E aí lembra, hoje Deus é a minha única meta. A minha única meta é existir onde a existência está. E se vocês usarem essa lógica, vocês vão ver que a existência não pode estar em imagem. Mesmo equivocada, ela está em algum lugar antes das imagens, apenas se confundindo com elas. Combinado? Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Nós nos vemos na próxima lição ou nos nossos conteúdos por aí. Um beijo. Tchau.